Olá pessoal, continuar a nossa série aqui, Porque Nós Sofremos. A transmissão em português eu faço aqui no Instagram, mas eu coloco no meu canal no YouTube, tá? E continuando a série, ontem nós falamos sobre as escolhas, hoje nós vamos falar sobre as mentiras. A Bíblia diz em Provérbios 12, versículo 22, que os lábios falsos são odiados pelo Senhor, mas aqueles que agem com a verdade são o prazer dele, são o deleite dele. Colocando um exemplo bem prático na Bíblia, quando Abraão estava passando por uma situação complicada na vida, tempos difíceis de fome, ele foi para uma região e lá ele teve medo de que matassem a esposa dele, matassem ele para ficar com a esposa dele. Então ele mentiu, ele usou de mentira, que naquele momento parecia sabedoria, mas ele mentiu falando que a esposa dele era irmã dele. Só que quando a mentira foi descoberta, quase que uma tragédia acontece. E anos depois, o filho dele fez a mesma coisa que ele, Isaac, mentiu que a esposa não era esposa, era irmã. Só que quando foi descoberto pela mesma pessoa, anos depois, essa mesma pessoa que descobriu quando o pai de Isaac fez isso, foi a mesma pessoa que aconteceu anos depois com Isaac. E quando a situação também foi desmascarada, a mentira foi desmascarada, quase que uma tragédia também acontece. Então nós temos que refletir que a partir dessa repetição de situações que a própria Bíblia nos relata, que a gente tem que refletir que tipo de palavras nós temos acreditado como verdade, que tipo de coisas nós temos assumido como verdade, que tipo de mentiras nós assumimos como verdade. Porque se assumimos algumas mentiras como verdade, também nos tornamos reprodutores dessas mentiras. Assim foi quando Jó precisava de conselho do que ele achava que seriam amigos íntegros, e os amigos falaram para ele: olha, quando você precisa ajudar os outros, serve, mas para você mesmo você não consegue se ajudar. Sabe, muito provavelmente ou possivelmente essas palavras, esses tipos de conselhos influenciaram a ele a amaldiçoar o dia que ele nasceu, por exemplo. Por isso que temos que tomar cuidado com o tipo de coisas temos assumido como verdade, porque muitas vezes é a mentira, maior mentira do mundo, mas temos assumido como verdade. E esse alerta é extremamente importante, porque a única coisa que a Bíblia atribui como propriedade de Satanás é a mentira. Só que por outro lado, olha só a declaração que Jesus diz sobre ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então pera aí, será que mesmo as mentiras sendo as mais doces, só que causando a maior destruição, nós temos assumido isso como verdades em nossas vidas e nos tornando reprodutores de mentiras nas vidas dos outros? Só porque, por exemplo, igual na situação de Abraão e Isaac, eles tiveram o desejo deles de não perder as esposas realizado, eles tiveram as necessidades supridas. Mas será que vale a pena ter a necessidade suprida pela mais doce mentira, ou será que vale ser liberto pela mais dura verdade? Deus nos mandou Jesus, mesmo que seja difícil encarar a mais dura verdade, que todos nós somos pecadores, mas Ele morreu por cada um de nós. E essa é a verdade que deve ser propagada. Não que Deus só cuida do que a gente quer, mas quantos estão morrendo na mentira. E eu e você seremos esse instrumento da verdade de Deus na vida dessas pessoas.